Olá, meus caros irmãos do Movimento Espírita, de Juazeiro e de toda a região. É com grande satisfação que mais uma vez eu tenho a oportunidade de falar com vocês sobre o tema da doutrina espírita, a busca da paz interior. Eu agradeço novamente o convite que me foi confiado pelo Grupo Espírita João Moreira Rego, no dia de hoje, para tratarmos desse assunto tão importante. No mês de dezembro, onde nós vamos comemorar o nascimento, pelo menos simbolicamente, do guia da humanidade, do espírito mais perfeito que já reencarnou sobre a Terra. Estamos falando, obviamente, de Jesus. É o momento em que nós devemos reflexionar, refletir sobre a vinda do Mestre Jesus, muitas vezes escapando daquela ideia do comércio, enfim, dos presentes, esquecendo de refletir sobre o nascimento de Jesus, a sua missão na Terra, os exemplos que ele nos legou, do seu evangelho de amor, de paz e de carinho. O tema de hoje tem exatamente a ver com o evangelho de Jesus. Jesus foi um revolucionário, mas a revolução se deu na esperança da paz, no pasear, na busca da esperança ativa, que a paz pudesse reinar sobre a terra. Nas bem-aventuranças, Jesus faz menção dizendo que a terra serão daqueles mansos e pacíficos, daqueles que promovem a paz, que promovem a concórdia. Assim será a nossa terra renovada, a nossa terra que já se encontra num processo de renovação muito importante. Muitas vezes sendo atingidas por flagelos desoladores, naturais, provocados pelo homem, mas sempre nesse intuito de desenvolver a terra. É bem verdade que muitos flagelos que nós encontramos, que nós nos deparamos na nossa situação, nossa realidade, são provocados pela incúria do homem. É claro que é necessário, como disse Jesus, que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo chega à terra. Então, dentro desses mecanismos de compensação, dentro desses mecanismos de evolução, nós vamos nos deparando com as mais variadas situações possíveis. Mas mesmo diante de situações adversas, nós não devemos perder a fé. Em razão disso, eu escolhi uma mensagem para que a gente pudesse abrir o nosso encontro de hoje. Eu retirei essa mensagem do livro Espírito da Verdade, que foi psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira, por diversos espíritos. Mas a mensagem que eu escolhi é uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Guarda-te em Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai, que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Sem compreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável, quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-lhes as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo na provação e na miséria que lhe vergastam, as horas e lhe crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam.
seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. E abraçando o próprio dever como sendo a expressão de sua divina vontade, para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e dos problemas da terra, para a rota de luz que te aponta para as sendas do céu. Essa mensagem de Emmanuel nos faz refletir profundamente, conduzir a nossa vida espelhando-a no Todo-Poderoso. Quando a doutrina dos Espíritos nos diz das qualidades, dos atributos da divindade, generosidade, bondade, justiça, é algo que está muito próximo e possível de nós de ser realizado nos pequenos atos de cada dia. Ser justo com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com seus familiares difíceis. Sejamos misericordiosos e bondosos. Mas não consigo ser dessa maneira, num grau absoluto como o próprio Deus. É bem verdade, porque Deus é a perfeição absoluta. Mas nós somos criaturas, somos filhos de Deus. E em nós está o germe da divindade. Então que nós possamos, no gesto de cada dia, amelhar um pouquinho e subir na escala, pessoal, do desenvolvimento espiritual, chegando ao patamar dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos puros, como Kardec nos escreve ou nos esclarece na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Pois bem, que seja o nosso guia, a nossa direção, e pedimos à espiritualidade amiga que nesse momento em que estamos reunidos, em pensamento, em vibrações amorosas, nessa casa de oração e trabalho, no João Moreira Rego, explaindo luzes de paz, de concórdia e de esperança para a humanidade, que passa por tamanha dificuldade dentro da pandemia, que abala o nosso corpo físico, onde tantos entes amados e queridos partem para a pátria espiritual, em situações lamentáveis, em situação de grande dificuldade, onde até mesmo aquela última despedida dos despojos físicos somos impedidos. Quanto sofrimento, quanta dor, mas que nós não percamos as esperanças. A nossa terra será renovada. É necessário que os nossos irmãos, os nossos companheiros partam diante do seu compromisso, diante da necessidade, diante do planejamento reencarnatório, que as lições que esse flagelo desolador está nos deixando claramente, que sirva para a renovação da terra, para que se estimule nos corações a caridade, a empatia, que se instale na terra o reino de Deus. Assim, humildemente, Mestre Jesus, pedimos a tua autorização para os estudos da noite, cujo título central é a paz que tanto esse nobre companheiro como tu, Mestre, nos ensinou com o seu evangelho aos simples. Então, em busca da paz interior, onde toda a humanidade hoje caminha, jamais na história da humanidade nós tivemos tamanho conforto material, tamanho desenvolvimento tecnológico. Nós vivemos na era da informação, no mundo digital, do encurtamento das distâncias, das comunicações instantâneas. Num simples clique, num toque de dedo no equipamento eletrônico, um mundo se desabrocha ou se desenrola diante de nós. Informações as mais variadas. A ida à biblioteca hoje é algo que parece anacrônico, para grande parte das pessoas parece anacrônico, uma vez que nós temos as grandes bibliotecas todas digitalizadas, buscadores poderosíssimos que discorrem ou deslumbram sobre qualquer assunto. Muito bem. Então, com o mundo do encurtamento das distâncias, das mensagens instantâneas, de tudo isso, a humanidade, então, está feliz. Não. Mas por que ainda nós não encontramos uma serenidade, uma paz? Por que será que tantas pessoas ainda são atingidas pela intranquilidade
interior, onde aparentemente, né, com uma vida confortável, com uma vida muito facilitada, a paz interior não se instalou. A pessoa passa por processos de depressão, de angústia, síndrome do pânico, as depressões mais variadas, isso desencadeando processos obsessivos graves, processos obsessivos terríveis. Então, qual a resposta para tudo isso? Os Espíritos nos esclarecem, né, que a nossa paz ela decorre do desenvolvimento de duas vertentes: o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. É onde o ser vai encontrar, segundo Joana de Ângeles, a sua plenitude no desenvolvimento igual, equânime, equilibrado. Quanto mais conheço, mais construo fortalezas morais dentro de mim e assim conduzo a minha vida. A grande moral, a moral irretocável do Cristo, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec aponta que ali estava um ponto intocável e irrefutável, que era a moral do Cristo. Ali estão todas as condutas, todos os regramentos que, se nós perfilharmos diante dele, nós encontraremos o equilíbrio e a paz, como tantos cristãos primitivos o fizeram, encontraram a paz e o equilíbrio, ainda que não no mundo físico, ainda que não encarnados, sofrendo verdadeiros martírios, mas ganharam o mundo espiritual, adentraram a pátria espiritual com paz, serenidade e tranquilidade. Mas o que seria a paz? Que paz é essa? Qual o significado da palavra paz? Paz quer dizer acordo, né? Uma avença, um ajuste, uma conciliação, ausência de conflitos. E é aí que eu quero chegar. Ausência de conflitos. Quando Emmanuel, no livro, numa obra Vinha de Luz, né, na obra Vinha de Luz, Emmanuel faz uma exposição, né, nos traz um texto muito importante, que é a que paz, né, a paz do mundo e a paz do Cristo. Ele divide a paz, né? Existe uma paz mundana e a paz do Cristo. O que seria a paz do mundo e a paz do Cristo? Muitas vezes, no nosso dia a dia, né, no nosso mundo material, a paz muitas vezes é conseguida, a paz entre aspas, né, a paz do mundo, ela é conseguida através de ajustes os mais sólidos possíveis. Quantas vezes na história da humanidade celebrou-se acordos de paz, quando na verdade havia uma opressão do vencedor sobre o vencido? E aí nós temos as grandes guerras mundiais, onde a pretexto de se conseguir a paz num primeiro momento, agravou a situação e o mundo novamente voltou aos conflitos ali, sendo praticados atos inomináveis, verdadeiras aberrações, verdadeiros holocaustos. Era uma paz conseguida apenas diante de situações vexatórias ou situações, né, que não poderiam vir a lume. Enfim, era uma paz alicerçada numa base instável, muito instável, porque ali estavam, né, orgulho, vaidade, maldade. Não era uma base sólida para a construção da paz. Era uma paz mundana, como coloca Emmanuel. Pois bem, é preciso, para construir a paz, ter calma. A calma no plano inferior, ele muitas vezes, né, é tido na paz do mundo como um estacionamento. Quando nós nos referimos à paz, é que tudo tem que estar parado, paralisado, está em paz, nada em movimento. Já no mundo espiritual, nas esferas mais elevadas, a paz quer dizer trabalho, movimento, a caminho da luz imortal. E Emmanuel nos faz um alerta muito importante. Ele diz que nós devemos ter cuidado, né, com chamados arranjos que indevidamente ostentam o título de paz. A paz verdadeira é aquela que garante tranquilidade interior ao espírito e nos faz um alerta. Cuidado com a paz do mundo. Essa paz do mundo, ela pode se revelar apenas como um sono
enfermiço da alma. Como já fez aquele alerta o apóstolo: acorda, tu que dormes, acorda, tu que dormes, o sono enfermiço da alma. Muitas vezes, quando nós dissemos, olha, eu quero paz na minha vida, né? E aí, na verdade, nós estamos buscando, na verdade, não paz, mas trazendo conflitos interiores, ou sufocando, ou maquiando, escondendo conflitos interiores que muito mais tarde vão ressumar no corpo físico, através de distonias, através de desequilíbrios no campo da saúde mental. Porque não processados, não elaborados, como cita Joana de Ângeles no livro do autodescobrimento, uma busca interior. E quais seriam esses arranjos? Para as nações, seria apenas, né, essa paz ou esse arranjo, o silêncio provisório das baionetas ou das armas de fogo. Para os abastados, é apenas a preguiça, o repouso sem trabalho produtivo. Dos ociosos é a fuga do trabalho. Para os vaidosos, é o aplauso. Enfim, o aplauso, né, dos ignorantes, ou, né, aqueles atos que estimulam a vaidade da pessoa. Dos vingativos é a aniquilação dos seus adversários. Aí ele encontrará a paz, alimentando o seu coração com o veneno da vingança. Para os maus é a vitória da crueldade, como diz Emmanuel. Para os negociantes sagazes é a exploração do irmão, é a exploração do próximo. E aqueles que vivem estacionados em sensações de baixos teores, em viciações, para esse a paz é continuar estimulando os seus sentidos através, né, da bebida, né, das drogas em geral, das drogas lícitas ou ilícitas, das viciações do sexo. Essa é a paz, né? Uma paz do mundo, um arranjo, como diz Emmanuel. Para aqueles, né, viciados na comida, né, é o que é o repasto do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Então nós podemos nos questionar que nosso mundo hoje, é claro que nós temos as exceções de pessoas que passam pelas mais variadas necessidades, né? Não tem saneamento, não tem acesso à rede mundial de computadores, mas grande parte da população mundial, considerando os 200, 300 anos, né, retrocedendo a 300 anos, a nossa sociedade já oferece uma estrutura melhor. Então, por que os nossos jovens estão passando por momentos de tão grande dificuldade? Né? Criança com depressão, jovens tomando ansiolíticos, remédios de tarja preta, ainda por toda uma vida a se descobrir. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz uma lição muito preciosa. Ele, sob o título Melancolia ou Loucura e Suicídio, nós vamos ver que a causa disso é a saciedade. Muito provavelmente, né, na faixa aí dos 40, 50 anos de aí para diante, nós temos uma condição até material conquistada com muito trabalho, com 20, 30 anos de trabalho, mais do que isso. E nós conseguimos obter, dentro do nosso desenvolvimento profissional, enfim, alguns rendimentos materiais necessários para a nossa existência. Mas demoramos muitos anos para isso. Já os jovens, né, os nossos descendentes, né, com menos idade, já têm acesso a tudo que nós demoramos anos e anos para conseguir. É tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, sem muitas dificuldades. E aí se questiona, a vida é só isso? Eu já estou saciado de tudo, estou saciado das minhas emoções, sacio a minha fome do corpo físico, mas resta em nós ainda um vazio espiritual, não só os jovens, mas também os adultos, aquele vazio dentro de nós. É uma fome que parece que jamais irá ser saciada. É que nós nos descuidamos da parte espiritual. Hoje é tão difícil, né? Nós discutimos para não ficar como demodê ou piegas, né? Falar sobre desenvolvimento da espiritualidade. As pessoas dizem, eu sou avesso à religião.
Isso não tem a ver com religião, porque na verdade nós somos seres espirituais, é a nossa origem. O Espiritismo, como nós sabemos, não veio trazer uma nova religião, veio nos esclarecer sobre isso. Qual é a nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui e qual o nosso futuro, a nossa destinação. A partir do momento que eu desprezo esse elemento, essas informações, a minha vida é um nonsense, é um sem sentido. Será que eu sou um aglomerado de matéria que agrega e se desagrega, que passa um tempo aqui, né, para reprodução, para alimentação e morre? Qual o intuito de eu perseverar na minha melhoria, na minha mudança, fazer a diferença, ser alguém para o outro, me tornar um ser melhor? Sem uma explicação mais profunda da nossa origem, jamais encontraremos paz interior. A partir do momento que eu sei a minha origem e o que eu estou fazendo aqui e os processos pelos quais eu passo, de dificuldades, de alegria, de vitórias, de conquistas, de virtudes, é apenas um espaço, né, destinado na minha reencarnação para oferir esses valores e prosseguir, ir além, ir mais adiante, desfrutar alegrias, desfrutar prazeres indescritíveis, mas não os prazeres materiais dos ajustes mundanos, mas o prazer de não mais sofrer, de não mais estar atrelados a necessidades inferiores, de ser luz, de ser exemplo, de ser missionário, de ajudar, de estar ombreando com o Mestre Jesus nas grandes questões. Isso muito lá adiante. Então, a partir do momento em que eu tenho fé, que você, meu irmão, meu companheiro, tem fé no futuro, esperança de dias melhores, a vida faz todo o sentido. A reencarnação, como explica bem claramente os espíritos, através das mãos laboriosas de Allan Kardec, nos coloca todo um futuro adiante, diante de nós. Isso me anima a prosseguir, além de causa e efeito. Tudo que eu pratico tem repercussão, não é isso? Todos os atos e pensamentos se projetam no mundo, porque estou inserido no grande fluido cósmico universal. As minhas ideias repercutem, mas eu também recebo ideias, recebo inspirações. Se minha mente se mantém elevada, alegre, radiante, mas se me recolho, ou se eu tenho pensamentos desse nível de estacionamento em zonas inferiores, também receberei ondas, ideias, pensamentos, ideias projetadas no pensamento, impulsionados pela vontade por espíritos da mesma categoria, espíritos que compartilham os mesmos interesses, e aí sofrerei, e aí receberei essas impressões negativas, sofrerei, passarei por dificuldades, muitas vezes tomando decisões equivocadas, como o suicídio, tão retratado na doutrina espírita, onde mostram os espíritos que sofrem, que cometeram equívocos, que procuraram, que dormiram esse sono enfermiço da alma, atendendo os seus sentidos, seus órgãos sensoriais, com banalidades ou com materialidades. E quando se vêem despidos do corpo físico, cai na dura realidade de que são seres espirituais, mas que são seres espirituais que negligenciaram a tarefa da instrução. Deus pede tão pouco para nós, para que nós sejamos felizes, que vivamos com o necessário, que tenhamos respeito, compaixão, empatia para com o próximo. São coisas aparentemente tão simples, mas nós vivemos tão enredados, pessoal? No orgulho, na vaidade. Mas eu sou espírita, eu não sou orgulhoso. Será? Todos nós guardamos ainda esses germes da imperfeição, do orgulho, da vaidade, da dureza dos nossos corações, da empatia. Sempre comento que nós estamos, e eu me incluo, obviamente, dentro desse grupo, se nós estamos na doutrina espírita, no espiritismo, no movimento espírita, é porque nós somos espíritos muitos, mas muito necessitados de um aprendizado, de uma corrigenda ainda muito mais forte.
Ah, Marcos, então os espíritas merecem um castigo? Não, Deus não castiga, mas é que nós precisamos do chamado choque de realidade. E a doutrina espírita não é um choque de realidade? É um choque de realidade. Como assim um choque de realidade? Através dos nossos irmãos espirituais, dos espíritos benfeitores da Terra, né, mensagens importantes do mundo espiritual chegam até nós. Através das obras de André Luiz, das obras do Espírito Emmanuel, Joana de Ângeles, para citar alguns aqui, através das mãos, né, santas de Ivone do Amaral Pereira, nas suas obras tão importantes sobre a obsessão, através do Espírito Dr. Bezerra de Menezes. Muito bem, informações chegam a todo instante dizendo, olha, essa é a experiência de espíritos que viveram dessa forma e hoje como eles se encontram no mundo espiritual. É um choque de realidade. Quando André Luiz, lá nos anos 1940, trouxe então uma série de obras retratando a vida no mundo espiritual, a humanidade simplesmente ficou embasbacada com a quantidade de informações que a ciência, décadas mais tarde, foram confirmar as lições trazidas, as informações trazidas por esse repórter do mundo espiritual. Relatando a situação dos espíritos, aqueles que viveram com desprendimento, com galhardia, enfrentando a opressão, mantendo-se firme na fé, desfrutando de uma posição boa na pátria espiritual. Ao revés, aqueles que se prenderam à materialidade, inclusive o próprio André Luiz relata isso na abertura do livro Nosso Lar, que permaneceu por 8 longos anos no umbral, porque na última encarnação de André Luiz, ele era muito apegado a questões materiais e sofreu tanto. Mas vejam o exemplo de André Luiz. Ele coloca isso para nós como lição, obviamente. Ele vivia uma vida confortável, uma paz aparente, que na verdade era um arranjo terreno, como diz Emmanuel na obra Vinha de Luz. Era um pequeno arranjo, ele era um médico bem conceituado, vários clientes, e vivia aquela vida dele, né? Na última encarnação. Quando ele desencarna, veja a situação de André Luiz. Não construiu a paz interior, porque dentro dele ainda reinava, né, o medo, o receio de desencarnar. Vejamos um outro exemplo dos irmãos que se encontram no Vale dos Suicidas, né, na obra de Ivone do Amaral Pereira. São espíritos que não tinham fé, esperança no futuro, que resolveram, pela dor, por processos obsessivos também, por fim a sua existência física, num ato de rebeldia. Encontram-se, né, em situações lamentáveis, mas mesmo diante de um ato impensado, de um ato de revolta e de rebeldia, Deus se mostra justo e se mostra misericordioso, encaminhando para aquelas regiões sob a coordenação de Maria de Nazaré, os caravaneiros de Maria de Nazaré, resgatando aquelas criaturas que se arrependeram do ato, né, do ato impensado, para o reequilíbrio e para futuras reencarnações, para os reajustes devidos. Vejamos o caso de avô de André Luiz, retratado nas obras Obreiro da Vida Eterna, onde André Luiz relata que o seu avô tinha uma vida confortável, de riqueza na terra. Aqueles que se entendem que a paz é a paz material, não é isso? Enfim, e vive naquela angústia. Eu tenho hoje a riqueza, mas eu preciso mantê-la. Eu preciso mantê-la, que se eu perder, ninguém vai me respeitar, eu vou passar por dificuldades. Então, aquela intranquilidade, né? Por se apegar a coisas materiais. Buda dizia que analisava, né? Ou analisou a causa do sofrimento. E ele identificou uma causa do sofrimento. O que nos causa sofrimento? Claro, além do sofrimento, a dor do corpo físico, né? Existe um tipo de sofrimento chamado sofrimento causado pela impermanência das coisas. Toda vez que eu tento reter algo material e emprego todo o meu esforço, a minha inteligência, a minha vida a algo material, eu sofro. Porque a matéria
ela não é estável, né? Ela não é permanente, ela é impermanente, ela sofre transformações. Tudo. Os bens materiais sofrem, né? Desvalorização. A beleza física, vejam a beleza física, com o passar do tempo, né? Sob a ação do tempo, nós vamos sofrer. Aquelas pessoas que não admitem envelhecer, empregam todos os seus recursos para evitar, para retardar o envelhecimento, fazem verdadeiras intervenções cirúrgicas bárbaras, violentadoras do seu corpo físico, para manter aquela juventude, enfim, que já passou pelo longo dos anos. Quando se descuida, né, quando não cuida do seu interior, da sua espiritualização. Então, toda vez que nós depositamos as nossas esperanças, as nossas vidas em coisas materiais, nós sofremos. Passamos por essa situação grave. Pois bem, avançando, né, na nossa conversa aqui, a Joana de Ângeles diz que a paz, para nós alcançarmos a paz interior, como Jesus disse, que nós deveríamos juntar tesouros. Nós precisamos de uma reserva. Uma reserva. Mas essa reserva não é o ouro. Né? Jesus disse que nós precisaríamos juntar tesouros no céu, virtudes no céu. Tesouros imorredouros, que nós amealhamos através das ações de caridade. Mas para que nós possamos amealhar, né, juntar esses tesouros, nós precisamos de paciência, precisamos de calma. Por que a veneranda Joana de Ângeles nos deu esse alerta na mensagem Ação de Paz, né? Por que será que ela nos deu essa mensagem? Pois bem, nós somos seres imperfeitos e precisamos, né, pela nossa imperfeição e muitas vezes pelo mau uso do livre-arbítrio, nós precisamos passar por vários processos de reencarnação dentro daquele ajuste, né, dentro daquele critério de justiça restaurativa que nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno. Tá? Então nós vamos passar por aquela etapa do erro que nós cometemos, do arrependimento, não é isso? Da expiação, porque nós erramos, cometemos uma falta contra alguém, contra a lei de Deus, aí nós precisamos expiar, passar por esse processo, se colocar naquela situação. Se eu prejudiquei alguém, passarei ou deverei sentir as sensações que aquele meu irmão passou por um erro meu. E depois de passar por isso, a reparação. Aí todo o processo de justiça restaurativa estará perfeito, né? O circuito percorrido. Para isso nós precisamos de paciência, nós precisamos de calma. A nossa vida ela é pontuada, né? A nossa personalidade, por padrões de comportamento. É isso? Padrões. Vejam, nós temos os chamados atavismos religiosos, né? Nós temos os vários condicionamentos que nós tivemos ao longo de várias existências que nós tentamos romper agora. Tentamos romper. Né? E aí a gente precisa ter paciência para isso. Ter esperança. Mas esperança, segundo Joana de Ângeles, e paz e paciência para isso, não quer dizer uma ação, uma inércia, né? Ela diz que nós precisamos cooperar para o estabelecimento da paz, mas esperar que a paz ocorra não através da inércia, mas através da esperança, do verbo esperançar. Eu tenho que me preparar para que a paz ocorra, não é isso? Não ficar esperando que a paz se estabeleça. Porque a paz do mundo, como diz uma canção, né, de Nando Cordel, começa em mim. Eu não posso projetar paz no mundo se não existe paz em mim. Vejam, serei muito objetivo nessa colocação. Se todos nós, se cada um dos mais de 7 bilhões de habitantes da Terra projetasse ao seu redor ações de paz, o mundo seria um mundo de paz. É impossível a Terra se tornar uma casa, um lar de paz com espíritos ainda belicosos, espíritos
encanados aqui ainda com traços de violência, de intolerância, de revolta. Porque nós somos seres espirituais envoltos, né, num halo energético, que nós projetamos isso através do pensamento. Nós podemos objetar, mas violência física, Marcos? Sim, nós temos a violência física, infelizmente. Mas um tipo de violência ainda mais sutil, que é a violência do pensamento, do gesto, do ato, as nossas chamadas comunicações violentas. Discurso de ódio, de intolerância, isso inflama as multidões, isso impede que a paz se estabeleça, né? que vencer as barreiras, né? Enfim, do preconceito, que elas aconteçam através desse tipo de situação. E ele é muito mais nociva à humanidade. É a forma da comunicação, né? Das ideias, da disseminação desse tipo de pensamentos e ideias no âmbito da Terra. Então, que nós evitemos, né, o tumulto extravagante também das novidades. E aí um ponto que eu gostaria de abordar com vocês, além desse, né, mais geral das ideias, do pensamento, de ter paciência, me chama a atenção, e no momento em que nós estamos vivendo, diante de uma situação excepcional, nós tivemos que adotar várias outras modalidades de ensino, de comunicação. Não é isso? Nós ficamos muito mais dependentes das máquinas, dos computadores, dos smartphones. E isso, segundo Joana de Ângeles, é um elemento que impede que a paz interior se estabeleça. A tecnologia, a necessidade, né? O nosso afã de buscar a tecnologia, a atualização e, enfim, desenvolver verdadeiras corridas tresloucadas para adquirir os equipamentos de última geração. E uma vez conseguidos, aquela sensação, né, de saciedade volta e vamos buscar outras novidades e outras novidades e outras novidades. Nos tornamos seres ansiosos. Isso quem trabalha na área de educação deve saber do que estou falando, ou pelo menos passou pela mesma experiência. Hoje, os nossos jovens, eles realizam as avaliações, então ele tem dois períodos muito graves. É o período que antecede as avaliações, né? As avaliações, ansiedade, enfim. Depois que ele passa pela avaliação, tem um outro porém. Ele quer saber o resultado da avaliação. E é uma ansiedade quase que incontrolável. Grande parte dos jovens, né, nas instituições de ensino demandam, necessitam de um atendimento psicológico nessa área. Na velocidade, em querer as coisas. Quando a gente precisa aí também analisar um ponto muito importante. Por que essa ansiedade é tão grande? Por que essa ansiedade tão grande com os jovens? Na verdade, nós estamos aí diante de uma fuga psicológica. Quando nós, e aí não só os jovens, mas também os adultos, quando nós buscamos uma fuga de nós mesmos. Quando grande parte da população teve que ficar isolado, grandes casos de alcoolismo, violência doméstica, porque nós fomos abruptamente obrigados a olhar para dentro de nós mesmos. Nós somos como espelhos. Se nosso espelho da alma está todo enlameado, ele não conseguirá projetar o brilho do sol. Será uma figura opaca. É quando nós olhamos para dentro de nós, com tanta correria, com tanta tecnologia, quando nós tivemos que conviver conosco mesmo, isolados, um período do nosso ano, nós nos decepcionamos. Não suportávamos permanecer conosco. Nós não éramos, para nós mesmos, boas companhias. Éramos ou somos pessoas vazias, que apenas estavam com distrações, buscando uma fuga de algo, que era olhar para dentro de si, realizar a reforma íntima e se colocar, ou propor para a sua vida, seguir um caminho tranquilo, um caminho de construção de paz, seguindo como exemplo
o Mestre Jesus. Como diz Joana de Ângeles, né, o ser humano está destinado à glória imortal, não a distrações aqui ou acolá. A nossa vinda à Terra, o nosso retorno à Terra, é tudo muito bem planejado pelos espíritos técnicos em reencarnação, do planejamento reencarnatório, mas nós nos esquecemos disso. Caímos em distrações materiais. É muito difícil, né? Para os jovens de hoje, mesmo para os adultos que também se enveredam por esse caminho, olhar e entender qual é o propósito da minha permanência na Terra, ou da minha vida, ou da minha existência. Essa resposta, somente a doutrina espírita, de maneira satisfatória, tem a resposta. E a resposta é um convite para todos nós ao estudo, ao contato com essa doutrina libertadora. O Espiritismo, na sua condição de filosofia exemplar, ela vai oferecer o concurso para a nossa iluminação interior, explicando as razões da nossa existência, a nossa finalidade e qual a nossa destinação, e qual é o caminho e o passo a passo de como realizar isso, realizar o nosso crescimento, a nossa reforma íntima. Só a doutrina espírita explica de maneira muito didática, baseada nas lições, na vivência do Evangelho de Jesus. Portanto, quando o Mestre Jesus disse que deixaria para nós a vossa paz, a paz dele, a paz de serenidade, a paz de calma, de segurança, de caminhar, de palmilhar essa estrada reencarnatória, difícil, muitas vezes espinhosa, com fé, com segurança, com esperança, acima de tudo. E nos daria uma paz duradoura, uma paz contínua, a paz do dever cumprido e ainda as tarefas que se apresentam, que serão cumpridas sempre no auxílio ao próximo, nas ações de caridade e de paz. Então eu agradeço, né, nesse momento em que nós estamos refletindo sobre a busca da paz interior, todos nós buscamos, é uma tarefa contínua, um processo de construção. Quando olhamos para nós hoje, interiormente, vimos quantas coisas nós já conseguimos, né, através da nossa educação moral, da nossa educação através, né, dos princípios da doutrina espírita, que nos pareciam quase impossíveis. E hoje, quando nós olhamos para trás, vemos, eu era desse jeito, eu era assim, era uma pessoa mais irascível, uma pessoa impaciente, uma pessoa invejosa, uma pessoa maledicente. Hoje, sou ainda essa pessoa, só com uma carga negativa menor. Já mudei muito, mas sou um ser imortal da criação. Tenho lições ainda a aprender e aproveitar ao máximo essa reencarnação para nos tornarmos seres melhores, homens e mulheres de bem, como na narrativa do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus caros amigos, que nós possamos, né, nesse final de 2020, continuar construindo a paz interior, mesmo diante das adversidades, e que nós tenhamos, meus caros irmãos, aquela paz que o Mestre Jesus teve ao atravessar o mar revolto, onde os seus discípulos, os seus apóstolos, estavam no momento de desespero e o Mestre sereno repousava. E a questão é, por que o Mestre também não se apavorou? Fé no futuro, esperança. Nada acontece fora dos desígnios de Deus para as nossas vidas. Ainda que nós tentemos abandoná-las ou tomarmos rumo diverso, a lei se encarregará de nos colocarmos nesse trilho de aproximação com o nosso Criador, no trilho do amor, da justiça e da caridade. Eu agradeço a atenção de todos, votos de muita paz e até um próximo encontro. Muito obrigado.